Oi, gente. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula teórica e iremos falar sobre funções. Então, o que são funções para início de conversa? Funções são um conjunto de linhas de código que juntas elas têm o objetivo de realizar uma tarefa em específico. Então, por exemplo, digamos que essas minhas três linhas de código aqui, elas encontrem para mim o número mínimo dentro de um vetor, por exemplo. Se eu quisesse usar essas linhas de código várias vezes na mesma altura do meu programa, eu poderia, por exemplo, usar um for, ou um while, ou qualquer laço de repetição que vocês prefiram, e repetir essas linhas de código algumas vezes, certo? X vezes, por exemplo. Funções passam a ser úteis quando a gente quer usar a mesma linha de código, só que em lugares diferentes do nosso programa. Então, digamos que aqui eu estou calculando o número mínimo dentro de um vetor. E aí o que acontece? Eu tenho não só um vetor, mas eu tenho vários vetores. Vetores de tamanhos diferentes, de tipos diferentes. E aí o que acontece? Eu tenho, digamos, esses vetores em várias partes separadas no nosso código. Então, digamos que eu tenho um vetor 1 lá no meu começo do código, e aí umas 20 linhas abaixo eu tenho um vetor 2 que eu também quero achar o valor mínimo, e assim por diante. Nesse caso, eu poderia, por exemplo, simplesmente copiar e colar essa minha lógica aqui em todas as partes do meu código que usam elas. Só que o que acontece? Fazendo isso, o nosso código ia acabar ficando muito grande, talvez muito confuso. Então, a gente geralmente usa funções para evitar essa confusão, certo? Então, por exemplo, algumas funções que são muito conhecidas. Eu vou apagar aqui para a gente ter um pouco mais de espaço. Digamos que você queira pegar uma entrada do usuário, pode ser um texto, alguma coisa, e mostrar no seu programa. Então, no final do seu programa, você quer mostrar essa entrada. Para fazer isso, você tem que converter a variável, né, o texto que ele digitou, vou colocar aqui x, você tem que converter isso de alguma forma para informações em linguagem de máquina, né, em linguagem binária, e depois passar isso aqui para o monitor mostrar, né, na tela. Imagina você ter que fazer isso toda vez que você quisesse mostrar algo no seu programa. Para você não ter que fazer esse trabalho, a maioria das linguagens de programação já vem com uma função embutida para fazer isso por você. Em C, essa função é o printf, certo? Então, o printf nada mais é do que uma função. Ele repete essa parte do código aqui, ou seja, ele pega uma entrada, uma variável ou um texto, transforma em linguagem de máquina, depois passa a informação lá para o seu monitor e o seu monitor imprime esse texto para você, certo? Então, o print ele é uma função e quando você chama ele, passando, por exemplo, algum texto ou alguma coisa do tipo, ele está fazendo toda essa lógica para você sem que você tenha que reimplementar isso tudo. Então, vendo isso, vocês já podem ver que é bem útil. Outro exemplo, o scanf faz a mesma coisa. Ele lê a entrada de um usuário, então ele geralmente lê com um tipo em específico, né? Por exemplo, %d seria uma variável do tipo inteiro. E coloca esse valor que o usuário digitou dentro de uma variável que pode ser x, por exemplo. Imagina você ter que reimplementar a lógica de pegar um valor digitado do usuário, ou seja, ler a entrada de um teclado, transformar isso em linguagem de máquina, passar isso para dentro de uma informação de memória e depois fazer toda a lógica necessária para que o seu usuário, o seu programador, possa ficar acessando o valor dessa variável. Se você tivesse que fazer isso toda vez que você fosse implementar seu código, você perderia muito tempo, certo? Então é para isso que funções são usadas. For, tudo que você usa basicamente em C que já vem implementado, for, while, if, tudo isso são de alguma forma ou de outra funções.
Então, dito isso, quais que são as características de uma função? Então, mais uma vez, eu vou apagar aqui. Existem algumas coisas que todas as funções possuem em comum. Todas as funções têm, pelo menos em C, um tipo de retorno. O que é esse retorno? É um valor que você está devolvendo para o usuário depois que ele termina de usar a função. Então, digamos que nós tivéssemos uma função soma, que ela somasse números do tipo inteiro. Quando eu pegasse do meu usuário, por exemplo, dois valores e fizesse a soma, eu não quero devolver para ele os dois valores que ele me deu, eu quero devolver o resultado da soma. Então, como meus dois valores são do tipo inteiro, a minha função seria do tipo inteiro, porque eu quero devolver a soma de dois números inteiros, por assim dizer. Aqui nós já temos a nossa segunda característica, o nome da nossa função. O nome dessa função, da nossa função é importante porque é ele que a gente vai digitar toda vez que a gente quiser usar essa função. E a terceira característica são os parâmetros. O que são os parâmetros? Os parâmetros são os valores que o nosso usuário está entrando para a nossa função poder trabalhar com eles. Uma coisa que é importante dizer é que algumas funções não têm parâmetros, certo? Por exemplo, às vezes você quer uma função que simplesmente imprima alguma coisa pré-estabelecida para o seu usuário. Então, por exemplo, digamos que tem um texto muito grande que você precisa imprimir toda vez que o seu código é rodado. Então, ao invés de colocar esse texto muito grande em várias partes do seu código, que provavelmente ocuparia muitas linhas e deixaria o código confuso, você poderia botar tudo isso dentro de uma função, escrever uma única vez e reutilizar essa função. Então, parâmetros eles são opcionais, mas eles geralmente são muito utilizados. Depois disso, o que nós temos? Nós temos o corpo da função. Em C, a gente separa a declaração da função do corpo usando chaves. Então, dentro dessas chaves fica o nosso corpo da função, que é onde realmente a nossa função está fazendo o que ela tem que fazer. Nesse caso aqui, o nosso corpo da função poderia ser x mais y, né? Nesse caso, a gente está simplesmente somando. E depois nós temos que retornar o valor de x mais y. Então, no final da nossa função, é importante a gente retornar o valor que nós estamos entrando. Então, aqui a gente vai retornar a soma, certo? O valor de x mais y. Algumas funções, elas não retornam nenhum valor. Ao invés disso, elas simplesmente fazem algo pré-estabelecido. Por exemplo, a função printf, você não recebe nenhum valor de printf, certo? Você não consegue botar o valor que a função printf está imprimindo na tela dentro de uma variável, por exemplo, a não ser que você faça isso por outros meios sem usar a função printf. Então, quando a gente tem esse tipo de função, nós falamos que o tipo dessa função em C é void, ou nulo. Por que void? Void vem de vazio, significa simplesmente que nossa função não vai retornar nada. E é claro que você também pode usar normalmente os outros tipos de dado. Então, int, float, bool, char e assim por diante. Ok? Não vou escrever todos aqui, mas só para deixar o exemplo. Então, essas são as principais características de uma função. Feito isso, a gente pode fazer alguns exemplos lá no nosso compilador para a gente ver em que situações elas podem ser realmente úteis. Então, gente, agora estamos aqui no nosso compilador e nós vamos resolver um problema de duas formas possíveis. Na primeira forma, a gente vai resolver sem usar funções, na segunda a gente vai resolver usando funções. Então, qual que é o nosso problema? Nós temos uma tabela de produtos. Essa tabela tem três colunas. A primeira coluna é a coluna de índice, a segunda coluna é a coluna de preços e a terceira coluna é a coluna de estoque. E o nosso problema é o seguinte, nós queremos dar para o nosso usuário a opção dele organizar essa tabela de qualquer uma das três formas em ordem crescente. O que isso significa? A nossa tabela ela já começa por ordem crescente de índice. Então,
os nossos índices estão aqui, 0, 1 e 2. Esses índices aqui são para representar algum código único que esse produto tem lá na nossa base de dados, por exemplo. Então, a segunda coluna é a coluna de preços. Então, digamos que eu queira organizar a nossa tabela pela coluna de preços. Então, eu teria que mudar todas as linhas da minha tabela de forma que os preços ficassem em ordem crescente. Então, para fazer isso, a gente pode simular aqui, teria que fazer isso daqui. Então, agora a nossa coluna de preços em ordem crescente, só ver aqui que o menor valor está no começo, ou seja, 2,3, o segundo menor valor é 5,2 e o maior valor é 6,2 lá no final. Então, depois que a gente organizou por preço, o nosso estoque e o nosso índice estão ambos desorganizados. Então, digamos que agora eu queira organizar por estoque. O que eu faria? Eu viria aqui e teria que mover essa linha de posição. Então, agora está organizado por estoque, em ordem crescente. Então, o primeiro produto tem 1 em estoque, o segundo produto tem 3 em estoque, o terceiro produto tem 5 em estoque. Só que agora está desorganizado por índice e por preços. E nisso a gente vai dando a opção para o nosso usuário organizar da forma que ele bem entender. Então, vou apagar aqui. Ok, então tem essa tabela que eu já digitei aqui para poupar tempo. E nós temos os valores que estão aqui. O que a gente precisa ter cuidado é o seguinte: a tabela, como nos foi dada, está orientada por colunas. O que significa que aqui dentro estão os valores das colunas e não o das linhas. Isso vai mudar para a gente na hora da gente fazer os nossos for, porque o que vai acontecer? O índice da coluna que geralmente ficava dentro, na maioria das vezes vai ficar do lado de fora. Então a gente vai precisar ter cuidado com isso na hora de fazer nosso programa. Então, para começar, o que eu quero fazer? Eu quero imprimir da forma como está a nossa tabela, para depois a gente poder ir comparando toda vez que a gente for organizando ela. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui é a tabela organizada por índice, porque é a forma como ela começa organizada, e vou simplesmente imprimir ela do jeito que ela está aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou colocar o meu índice de coluna, como eu falei para vocês, precisa ter esse cuidado. Ele vai começar em 0 e vai percorrer enquanto a nossa coluna for menor do que 3, porque nós temos 3 elementos aqui. E o nosso índice de coluna vai sempre aumentar de 1 em 1. Ok, e agora o que a gente vai fazer? Ele vai fazer o seguinte: dentro daqui, a gente vai colocar o nosso segundo for e dessa vez sim o nosso índice de linha. Também vai percorrer enquanto for menor do que 3 e vai sempre aumentar o índice de 1 em 1. Então, feito isso, o que falta para a gente fazer aqui agora é basicamente o printf. Então, nós vamos imprimir o cento 0.2f, porque nós estamos imprimindo valores de uma matriz real, de números reais. Então, se a gente colocasse aqui %d, ele iria dar erro, porque a gente não está imprimindo números inteiros, está imprimindo números reais. E depois de imprimir, vou dar um espaço, que é para os valores não ficarem colados um com o outro. Aqui eu vou colocar nossa matriz de produtos e vou imprimir linha, coluna. Agora, fora desse for, eu vou botar um printf aqui também e vou dar um contra/n, que é para cada linha não ficar colada uma na outra. Falando nisso, eu vou também colocar um contra/n aqui em cima, pelo mesmo motivo, para essa parte não ficar colado com o primeiro printf aqui de dentro. Então, feito isso, a gente pode inclusive rodar para ver a tabela impressa. Ok, agora ele imprimiu aqui nossa tabela, organizada por índice, da forma como está aqui em cima. Então a gente pode ver que está bem coerente com o que a gente estava esperando ver. Então, ele imprimiu 0, 5.2 e 5 na primeira linha. Aqui 0, 5.2 e 5. Depois imprimiu 1, 6.2 e 1. 1, 6.4. 1, 6.4 e 1. Opa, aqui nossa matriz está 6.4. Só mudar para 6.2. E aqui o nosso índice 2, 2.3 e 3, da mesma forma que está aqui. 2, 2.3 e 3. Então, tá tudo certo, ele está imprimindo a tabela da forma que a gente queria. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu quero organizar, digamos, por preços, que é o mais óbvio, né, que o nosso usuário provavelmente vai querer.
Então, eu vou dar aqui já um outro printf contra barra n, porque eu quero que, depois que eu organizar, eu vou imprimir de novo a tabela, e eu não quero que as duas impressões fiquem coladas uma na outra. Então, aqui eu vou estar colocando contra barra n para separar as tabelas. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um for. Como eu vou fixar a minha coluna, ou seja, eu sei que a coluna que eu estou organizando é a coluna de preços. Então, não vou precisar de um for para percorrer as colunas, porque eu sei que eu estou fixando aqui na coluna de índice 1. Como eu sei disso, o que eu vou fazer? Ao invés de criar um for de coluna, eu vou criar um for para linha. Então, eu vou começar int linha igual a 0, vou percorrer enquanto a linha for menor do que 3, e vou sempre aumentar o índice de 1 em 1. E agora, o que eu faço? Eu preciso implementar minha lógica para organizar o meu vetor. Então, eu vou começar definindo uma variável inteira chamada índice menor, e ela vai começar o valor dela como linha. E o que essa variável aqui significa para a gente? Ela está guardando o índice, ou seja, a posição no vetor que tem um menor valor de preço, nesse caso. Então, como ele começa aqui o índice em 0, ele está guardando inicialmente o valor 5.2. Só que a gente sabe que 5.2 não é o valor que tem o menor. Mas a gente sabe que 5.2 não é o menor valor do nosso vetor. O que vai acontecer? Nós vamos fazer uma lógica para ele achar o menor valor do vetor de preços e colocar ela na primeira posição. Depois que ele tiver colocado na primeira posição, a gente não quer considerar a primeira posição de novo. E para isso a gente faz que a nossa variável índice menor seja igual a linha, porque depois que a gente organizar a primeira linha do nosso vetor, o nosso for vai atualizar e então nós vamos para a segunda linha do nosso vetor e assim por diante. Feito isso que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um outro for e vou começar esse for em i, certo? Ele não significa nada em específico. Esse i vai começar em linha. Por que ele vai começar em linha? Pelo seguinte motivo, depois que eu organizar por preço da primeira vez, eu não quero considerar essa linha daqui. Não quero considerar as linhas que eu já organizei. Por isso, ele vai sempre começar na linha atual. Então, digamos, a nossa tabela está assim. Eu vou organizar a primeira linha. E agora eu não quero mais considerar ela. Então, o valor do meu i vai começar em 1, que vai ser a segunda linha aqui. E assim por diante. A gente vai sempre organizando os subconjuntos da nossa matriz. Então, ele vai começar em linha, vai percorrer enquanto for menor do que 3, porque nós só temos 3 linhas no nosso vetor, e vai sempre aumentando de 1 em 1. Feito isso, eu quero guardar dentro da minha variável índice menor a posição no meu vetor de preços, onde está o menor preço dentro desse vetor. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar um if e vou fazer o seguinte. Se minha matriz de produtos na coluna 1, por que coluna 1? Lembrando que a coluna 1 é a coluna de preços. Na coluna 1, na linha I for menor do que produtos na coluna de preços, na linha índice menor, eu vou atualizar o valor de índice menor para I. Então, o que isso aqui está fazendo na prática? Ele vai percorrer a minha matriz, então ele vai começar o índice menor em 0. Então, ele vai olhar, bom, no índice 0 eu tenho preço 5.2. E aí ele vai olhar, no índice 1 eu tenho preço 6.2. 6.2 não é menor do que 5.2, então não faço nada. Depois disso, ele vai percorrer o último índice que falta e vai ver que 2.3 é menor do que 5.2. Quando ele terminar de fazer isso, ele vai atualizar para guardar nessa variável aqui, no índice menor, a posição em que ele achou o 2.3. Essa parte que está feita. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa atualizar a posição das linhas no nosso vetor, nossa matriz. Então, eu vou falar aqui alguns comentários, end if, end for, só para não ficar embolado.
E agora eu vou fazer um terceiro for, esse sim para trocar as linhas de posição. Eu vou começar esse for com uma variável j. Esse sim eu vou começar em 0, vou percorrer enquanto for menor do que 3 e também vou sempre aumentando de 1 em 1. E aí o que acontece? Esse for aqui ele serve única e exclusivamente para trocar as linhas da nossa matriz de posição. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar uma variável float chamada troca. Por que float? Porque a nossa matriz aqui em cima é float. Se a nossa matriz fosse inteiro, a nossa variável aqui seria inteiro e assim por diante. E o que essa variável de troca aqui vai receber? Ela vai receber nossa matriz produtos. E agora aqui vai ter um detalhe importante. Eu vou pegar a minha matriz de produtos na coluna J, ou seja, a minha coluna que está alterando, na minha linha. Ou seja, a minha linha que está aqui é esse índice que está aqui em cima, ou seja, ele não vai alterar dentro desse for. Eu estou fazendo isso basicamente fixando a linha, dessa vez, ao invés da coluna. E o meu for j está fazendo o contrário, ele está alterando a coluna. Então aqui eu fixei a minha linha e o meu j está percorrendo os valores. Então, olha, na minha coluna de índice o valor é 0, na minha coluna preços o valor é 5,2 e na minha coluna estoque o valor é 5. É isso que ele está fazendo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar de posição a linha que eu encontrei que tem o menor preço pela linha no começo da minha matriz. Como é que eu vou fazer isso? Bem simples. Agora eu vou pegar produtos na minha coluna J, na minha linha de índice linha, ou seja, na linha que está fixada, e vou falar que ele é igual ao meu produto na coluna J e na linha em que ele achou o menor valor. Então, é aqui que eu estou usando minha variável índice menor. E agora eu preciso fazer justamente o contrário. Eu preciso pegar meu produto J na linha índice menor e vou falar que esse valor aqui agora é igual à minha variável troca. Então, basicamente, eu estou trocando essas duas linhas de posição. Aqui eu estou salvando o valor que estava na linha originalmente. Depois que eu sobrescrevo o valor que estava nessa linha com o valor que estava nessa segunda aqui, eu perdi a informação que estava aqui dentro. Então, como eu salvei a informação nessa variável temporária aqui, agora eu posso falar que essa segunda linha aqui é igual à primeira. Então, é basicamente isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente imprimir novamente, então eu vou copiar esse código aqui. Então, eu vou copiar aqui e ao invés de falar que está organizado por índice, eu vou falar que está organizado por preço. E depois disso, ele vai simplesmente imprimir para mim a matriz, só que organizada por preço. Então, eu posso rodar o meu programa sem nenhum problema. Ele terminou aqui de executar e a gente pode ver que ele organizou em ordem crescente de preço da forma que a gente queria. Então, ótimo, sem nenhum problema, nosso programa está funcionando. Ele imprimiu da primeira forma, organizado por índice, e da segunda, organizada por preço. Então, digamos agora que eu quisesse organizar também por quantidade de produto no meu estoque. O que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui, copiar da linha 20 até a linha 45. Depois de copiar e colar o meu código, eu teria que vir aqui no meu if e ao invés de 1, que é a coluna do preço, colocar 2, que é a coluna do estoque. Descer aqui no meu print e falar que ao invés de preço é estoque também. E aí a gente começaria a mostrar a tabela organizada por estoque. Se eu quisesse, depois de fazer isso aqui tudo, organizar também por índice, ou seja, a gente começou organizado por índice, só que como a gente bagunçou, no final eu quero retornar ela para o estado inicial. Eu teria que copiar mais uma vez o código, onde está o meu if de produto, na coluna 1, que é a coluna de preço, eu trocaria para a coluna 0, que é a coluna do índice, e aqui no meu print, aqui embaixo, ao invés de preço, colocaria índice mais uma vez. Então, nosso código aqui está com mais ou menos 100 linhas de código. É claro que a gente está incluindo as linhas que estão em branco aqui por causa da formatação.
mas é um valor aproximado para a gente ter uma ideia. O código funcionaria sem nenhum problema, só que a gente começa a ter que resolver uma pequena questão. Digamos agora que a minha tabela de produtos aumentou em 1, ou seja, eu tenho um produto novo. Para fazer manutenção nesse código, eu teria que procurar todas as instâncias em que eu usei linha e mudar de 3 para 4. Já tem um problema, porque são 100 linhas de código para a gente procurar. Se ao invés de 4 fosse 10, mesma coisa. E agora, imagine se a gente tivesse uma nova coluna, uma coluna 4. A gente teria que vir aqui, procurar todos os nossos for, onde a gente usa coluna, de alguma forma ou de outra, e alterar também para fazer a correspondência para 4. Pior ainda, se eu quisesse dar meu usuário uma forma dele organizar, ao invés de forma crescente, para forma decrescente. Eu teria que copiar essas 100 linhas de código e mudar apenas o if aqui para mais. Ao invés de menor do que, ficaria maior que. E eu teria que fazer isso nos 3 ifs. E aí eu teria mais ou menos 200 linhas de código. Nesse caso, com 200 linhas de código, se eu tivesse que aumentar de 3 para 4 novamente, enfim, as coisas só iriam piorando cada vez mais. Então, para evitar isso, a gente poderia, por exemplo, compilar toda a lógica de organizar a matriz em uma função. Uma vez que a gente tivesse organizado tudo isso dentro de uma função, o nosso código ficaria muito menor, muito mais organizado, e caso a gente tivesse que fazer uma alteração, a gente faria a alteração na função e não no nosso código. Então, como é que a gente passa isso aqui para a forma de função? Uma coisa que é importante frisar é que as funções elas têm que vir antes da main, certo? Porque a gente está declarando elas aqui em cima para usar elas aqui embaixo. Então, como a minha função vai organizar a tabela e eu quero que ela vá simplesmente imprimir a tabela, não quero que ela realmente retorne nada, eu vou falar que minha função é do tipo void, ou seja, ela não vai retornar nada, não vai retornar nenhum valor, ela vai simplesmente imprimir para a gente a tabela depois de organizar. Eu vou botar um nome bem óbvio para ela, vou chamar ela de organizar matriz, e ela vai ter alguns parâmetros. Quais são os seus parâmetros? A nossa matriz vai se chamar, ao invés de produto, vou chamar simplesmente de matriz. Uma matriz também 3x3. Opa, 3x3. Vou pegar aqui um número de linhas, uma variável que vai ser a chave. O que essa variável vai representar? A chave vai ser o número inteiro para representar por qual coluna o nosso usuário quer organizar. Então, por exemplo, se ele quiser organizar por índice, ele vai vir aqui e organizar por índice. Então, se por exemplo ele quiser organizar por índice, ele vai digitar no valor da chave 0, e aí a gente vai imprimir para ele a matriz organizada por índice. Se ele quiser por preço, no lugar de chave aqui, ele vai digitar 1 e assim por diante. E por último, um valor que a gente pode falar, inclusive, forma. Essa variável aqui representa para o nosso usuário se ele quer organizar em forma crescente ou decrescente. Então, a gente pode falar, por exemplo, que 0 é decrescente e 1 é crescente. Uma coisa importante é que aqui a gente precisa colocar os tipos de variável. Então, nossa matriz é float, porque a gente está copiando essa matriz de produtos aqui. Nosso número de linhas também é float. A nossa chave é inteiro, que é um índice. E a nossa forma também pode ser inteiro. Então, feito isso, a gente pode implementar a lógica de organizar nossa matriz aqui dentro. Então, como é que a gente vai começar isso daqui? A gente pode começar, inclusive, reaproveitando o nosso código. Então, a gente pode copiar aqui a lógica de organizar a matriz e de imprimir a matriz também. E trabalhar em cima disso. Então, ok. Agora a gente não vai ter que começar do zero, mas a gente já precisa fazer diversas alterações aqui. Quais são as alterações que a gente precisa fazer? Onde a gente colocou produtos, a gente tem que trocar pelo nosso parâmetro matriz. Por quê? Porque produtos, a variável produtos, não existe dentro dessa função. Ela existe aqui na main. Ela não existe na nossa função organizar matriz.
Então, a gente vai ter que vir aqui e alterar as instâncias de produtos para matriz. Então, tudo certo. Bem simples, é só trocar todas as instâncias de produtos por matriz só dentro aqui da nossa função. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui, no nosso if de matriz, onde a gente tinha que colocar o número da coluna, e toda vez que a gente quisesse organizar de uma forma diferente, a gente tinha que mudar. Ao invés de fazer isso, a gente vai simplesmente, ao invés de 1, a gente vai falar que é a chave, e aqui, ao invés de 1, vai falar que é a chave. Então, esse valor aqui vai mudar de 0 para 1 e para 2. Se ele colocar 0, a gente vai estar fazendo aqui a lógica para organizar por índice. Se for 1, a mesma lógica, só que para organizar por preço. Se for 2, a mesma lógica, só que organizando por estoque. Aqui embaixo, nesse printf aqui, eu estou falando que eu estou imprimindo por preço. Só que eu quero que essa minha função imprima para mim a tabela organizada por qualquer uma dessas três formas. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer um if, e se a minha chave for 0, ou seja, eu estou organizando por índice, eu vou imprimir tabela organizada por índice. Se a minha chave for igual a 1, eu posso simplesmente imprimir tabela organizada por preço. E aí, no último caso, se a chave for igual a 2, eu imprimo tabela organizada por estoque. E aí eu posso, inclusive, apagar isso aqui. E vou colocar só um contrabarra N no final de cada print para não ficar colado. E aqui embaixo também. Então, pronto. Agora nós simplificamos pelo menos essa parte aqui do for, de forma que ele vai, ao invés de precisar de 3, vai precisar apenas passar por esse if aqui uma vez. Então, ok. Agora, o que mais a gente precisa fazer? Acho que dá para o nosso usuário a opção de botar a forma crescente ou decrescente. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Simplesmente vou colocar um if. Se a forma for igual a 0, a gente pode falar que está decrescente. Então, a gente vai manter o mesmo if que a gente tinha lá na nossa lógica externa. E aqui eu vou colocar uma segunda condição, que se minha forma for 1, eu vou organizar a minha matriz de forma crescente. Então, vou copiar as mesmas linhas de código e vou mudar o sinal de menor que para maior que. Simplesmente isso. Aqui, ao invés de colocar a variável com o nome índice menor, eu vou mudar o nome dessa variável. Por quê? Porque agora essa variável índice menor não significa apenas o índice que tem um menor valor. Então, para não ficar confuso, eu vou colocar índice forma para indicar que vai ser o índice menor se minha forma for 0 e vai ser índice maior se minha forma for 1. Então, o que essa variável representa muda de acordo com a variável forma. Então, aqui onde tem índice menor, eu vou trocar em todas as ocasiões. Vai ficar tudo índice forma. Depois de ter alterado tudo, todas as instâncias de índice forma, o que eu vou fazer? Eu quero usar essa variável n' aqui. Inclusive, eu também posso colocá-la como int para simplificar aqui. O que acontece? Ao invés de colocar 3, eu vou colocar n'. E vou fazer isso para todas as instâncias em que aparece 3. Aqui. Como nós também temos um for de colunas, eu posso também criar aqui uma variável chamada n_colunas. E aqui onde tem meu for de colunas, colocar n_colunas. E aqui onde tem meu for de colunas, colocar n_colunas.
Por que isso aqui vai ser útil? Porque caso a gente tenha que alterar o tamanho da nossa matriz, a gente só vai mudar o parâmetro que a gente vai passar para a função. A gente não vai precisar vir aqui alterar o nosso código completo, certo? A gente vai ter só que alterar a nossa chamada na função, que a gente vai fazer depois, e aqui em cima, o tamanho dessa matriz. Então, feito isso, o nosso código já está feito já. Eu posso, inclusive, apagar todas as linhas de código daqui, deixar simplesmente a declaração da minha matriz, e vou fazer o seguinte, vou chamar minha função que se chama organizar matriz, vou abrir parênteses. Como primeiro parâmetro, ela tem que receber uma matriz 3x3, eu vou passar minha matriz produtos. Como segundo parâmetro, ela tem que receber o número de colunas dessa matriz, que é 3. Como terceiro parâmetro, ela tem que receber o número de linhas, que também é 3. Como quarto parâmetro, ela tem que receber a chave pela qual a gente está organizando a nossa matriz. Eu vou colocar 0 na primeira vez que eu vou chamar essa função aqui. E a forma eu vou colocar crescente. Então, o que acontece? Isso aqui é importante da gente mencionar. Caso a minha matriz produtos aumente de tamanho, digamos, passe a ser 499 por 499. Ao invés de ter que mudar qualquer coisa aqui na minha função, eu vim simplesmente aqui, na minha declaração de parâmetros, colocar 499, 499. Então, eu só vou ter que fazer essa alteração caso a minha matriz mude de tamanho. Como não vai ser necessário, eu vou deixar 3x3 aqui e 3x3 aqui em cima. Chamando minha função dessa forma, ela vai simplesmente imprimir a nossa tabela organizada por índice. Eu quero não só isso, eu quero a minha tabela organizada por índice, eu quero ela organizada por preço, organizada por estoque e também quero todas elas de forma crescente. Não só decrescente, mas como também crescente. Então aqui eu copiei a minha função organizar matriz. Tem 6 instâncias dela, ou seja, eu estou chamando ela 6 vezes. Aqui, nesses primeiros 3, imprime organizado de forma crescente. E aqui embaixo, nesses últimos 3, imprime de forma decrescente. Agora, nosso programa voltou a ter 60 e poucas linhas. Agora a gente pode ver que o nosso programa reduziu consideravelmente de tamanho. Se a gente tiver que mudar qualquer coisa aqui no nosso código, a gente vai simplesmente alterar basicamente o tamanho de um dos parâmetros e só. Então, dito isso, a gente pode rodar. Ok, aqui ele terminou de rodar. E a gente pode ver que ele imprimiu 6 vezes das formas que a gente pediu. Aqui, na primeira vez, ele imprimiu organizado por índice. Então, 0, 1, 2. Como a gente colocou que a forma que a gente queria era a forma crescente, ele botou da forma crescente. Então, tá certo. Depois, organizou por preço. Depois, organizou por preço, também da forma crescente, 2.3, 5.2 e 6.20. Depois, organizou por estoque, 1, 3 e 5. Tudo certo para esses primeiros 3 aqui. E depois ele imprimiu de forma decrescente. 2, 1 e 0 para o índice, então está correto, porque o nosso índice era 0, 1 e 2. Depois ele imprimiu o preço, também em forma decrescente, 6.2, 5.2 e 2.30. Então, tudo ok. E por último, foi o estoque em forma decrescente. 5, 3 e 1. Então, tudo certo. Nosso código agora está bem menor. Ele faz basicamente a mesma coisa que ele fazia antes, só que melhor, porque agora nós fazemos com algumas customizações que antes a gente não tinha. Por exemplo, a gente agora pode fazer por ordem decrescente, quando no código anterior a gente não fazia. Então, essa função aqui pode ser, inclusive, reutilizada em futuros códigos. Então, digamos que apareça com outro problema em que você tenha que organizar mais uma vez matrizes. Ao invés de fazer toda a lógica do zero, você pode vir no seu código, copiar essa função e simplesmente alterar basicamente o tamanho
da matriz aqui em cima. Então é altamente reutilizável, é muito mais fácil de você prestar manutenção, ou seja, fazer algumas alterações, porque você não precisa fazer nada aqui na sua main, você vai simplesmente aqui na sua função e muda ela. E é o que acontece. Se o seu código aqui fizesse alguma coisa muito mais elaborada para essas matrizes, você deixaria ele intacto, ou seja, funcionando perfeitamente, e mudaria só o que você precisasse aqui na sua função. Então é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like se vocês gostaram do vídeo, deem dislike se vocês não gostaram desse formato, comentem caso tenham alguma sugestão e se inscrevam no canal para não perder as próximas aulas. Então é isso, até mais.